Bom dia mais uma vez, vamos tentar de novo. A gente está com alguns problemas técnicos hoje, não estava saindo som. Vamos ver se agora vai sair, né? Enquanto isso, vamos ver o pessoal chegando aí, para a gente poder começar a nossa EBD. Ver se já chegou alguém aí. Fabiana já está com a gente. Tá saindo som aí, Fabiana? Beleza, agora o som tá saindo. Agora vamos convidar o pessoal para poder assistir. Hoje, vamos lá. Mais alguns instantezinhos a gente já começa. Vamos convidar algumas pessoas. Convide seus contatos aí. Convide seus contatos para eles poderem estar participando com a gente. Humberto já entrou. Agora tá com som aí, Humberto? Tá me ouvindo? Eu não sei o que aconteceu, que a gente estava sem som. Rosa também entrou. Seja bem-vinda, Rosa. Só preciso do feedback de vocês se tá com som. Vocês estão me ouvindo aí para a gente poder já começar a nossa EBD dessa manhã. Rosa tá dando bom dia para todo mundo. Vamos começar então? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Pedimos agora que tu possa estar cuidando de nós, tratando conosco e que a nossa EBD possa ser muito produtiva para as nossas vidas e para o nosso trabalho como igreja, Senhor. Fique conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2 ainda, onde a gente vai falar da terceira carta às igrejas do Apocalipse, a carta à igreja em Pérgamo. Eu quero te convidar a estar acompanhando essa leitura, Apocalipse 2, do verso 12 ao verso de número 17, ok? Diz assim para nós: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe. Beleza, queridos, a gente vai estar fazendo aquele apanhado, né? Aquela geralzão sobre a cidade de Pérgamo e o que acontecia ali, né? No sentido histórico, a gente vai ver que Pérgamo era a cidade mais importante da Ásia Menor, né? Ela foi a capital ali do Império por quase 400 anos, sem ter jamais alcançado a importância comercial de Éfeso ou Esmirna. Ela ultrapassava ambas como um centro de cultura. É interessante você ver que Pérgamo tinha uma biblioteca muito grande, famosa, com mais de 200 mil rolos de pergaminho, né? Aliás, a palavra pergaminho é derivada de Pérgamo, onde pergaminho foi descoberto, né? E substituiu o papiro que vinha do Egito. Tá? Então essa é a cidade de Pérgamo. Uma coisa interessante também e que a gente vai estar vendo é que as religiões que estavam ali em Pérgamo, né? Pérgamo era também um dos grandes centros religiosos de todo o mundo antigo, destacando-se ali o enorme altar em forma de trono, de onde subia o dia inteiro fumaça de sacrifício oferecidos a Zeus. Então você vê que era uma cidade onde a idolatria era grande, muito grande, né? O padroeiro dessa cidade era Asclépios, o deus da cura, né? Cujos adeptos vinham em romaria de todos os cantos procurando alívio para as suas doenças e dores. Então, essa igreja ela estava numa cidade onde a idolatria era muito forte. A idolatria acontecia de forma assim, quase que 24 horas por dia. Então essa cidade é uma cidade muito complicada, muito estranha. E a gente vai estar vendo a partir do verso 12 aqui, o Senhor Jesus se apresentando para essa igreja, né? Ele se apresenta para essa igreja como uma espada afiada de 2 gumes. Que isso? Aquela espada que vai cortar desse lado e desse lado. Ela faz o corte completo, né? Os crentes naquele lugar, eles tinham uma situação muito difícil, né? Eles estavam constantemente sob ameaça de espada. E Cristo se apresenta para eles como essa espada de 2 gumes. Enquanto o governador de Pérgamo tinha o poder de executar a espada qualquer que recusasse a fazer adoração a César, Cristo afirma que o poder dele é maior e se apresenta como essa espada para a igreja. Tá, querido? Então, Cristo, que era aquela espada de 2 gumes, um poder muito maior que qualquer outro poder, ele continua sendo esse poder presente para nós hoje. Ele continua sendo essa espada que corta dos 2 lados, essa espada de 2 gumes. Então, ele continua sendo maior para em qualquer situação e contra todos, ok? Beleza. Aí a gente vê a situação da igreja. Olha que complexo, que complicado. Essa igreja, Jesus chega para ela assim, ó, eu sei a situação difícil que você está vivendo. Eu conheço o lugar onde você está, né? E Jesus chama esse lugar de lugar onde Satanás habita, para você ver o peso espiritual que deveria ter ali, porque Satanás ali era opressor, continua sendo hoje, e ele habitava naquele lugar. Diferente do nosso Deus, que é onipresente, onisciente, Satanás não é. Então Satanás estava ali, ele habitava ali. E às vezes o crente tem que manter o seu testemunho num ambiente terrível como esse,
de Pérgamo. Aí eu trago para nós hoje, será que eu e você temos mantido o nosso testemunho de forma correta, como o Senhor quer, em todo e qualquer ambiente? Será que nós temos vivido em ambientes hostis e esses ambientes hostis têm nos atrapalhado desse testemunho? Nós precisamos dar o nosso bom testemunhos de Cristo, mesmo no ambiente ruim, mesmo em ambientes que são contrários àquilo que Deus quer para nós. Então, a gente vê Jesus falando isso, e a gente vê que essa igreja está num lugar complicado. Mas Jesus fala assim, fala para aqueles crentes que, conservas o meu nome. O nome de Cristo é sempre símbolo da sua natureza, da sua personalidade, né? E Jesus fala para aquela igreja que entendia que eles não negavam a divindade de Cristo. Eles se mantinham fiéis a isso, eles não negavam a sua fé. E é algo importante para nós. Nós não podemos nos render às coisas desse mundo, às pressões que vêm sobre nós. Nós precisamos nos manter firmes, tá? Então, essa é a situação dessa igreja. Essa é como que essa igreja se apresentava, né? E antes da gente entrar no próximo ponto aqui, que é a repreensão que Jesus faz a essa igreja, vamos falar quem mais está com a gente aqui, Tia Juremar está com a gente, lá da Igreja do Largo do Barradas, dando bom dia. A Denilde Lopes também está com a gente, hoje é aniversário dela. Parabéns a Denilde, que Deus continue te abençoando, beleza? Vamos lá, gente. Então, a gente vê essa situação. Então, Jesus, ele chega nesse ambiente, ele manda esse recado através dessa carta para essa igreja que estava nesse ambiente. Ele se apresenta como a solução para essa igreja, ele se apresenta como a única forma da igreja se manter firme, da igreja poder se defender. Ele fala tudo aquilo de positivo que essa igreja fez, que essa igreja estava fazendo. E agora, do verso 14 ao verso 15, a gente vê Jesus repreendendo essa igreja, né? O problema não era que a igreja estivesse errada em suas doutrinas. Não, a igreja estava vivendo as suas doutrinas tudo direitinho, mas ela cometia uma falha grande. Essa falha é que ela estava tolerando aqueles que sustentavam doutrinas heréticas e que mereciam disciplina. O que é isso? Então, algumas pessoas que estavam no meio daquela igreja ali, que se apresentavam naquela igreja ali, estavam tendo problemas sérios de conduta, estavam cometendo heresias, e a igreja estava tolerando. Normal isso. Não, não é normal. A igreja não podia tolerar essas coisas e ela precisava disciplinar. E ela não estava fazendo, né? O erro daquela igreja era a tolerância excessiva às coisas que estavam acontecendo erradas. Ela estava dando uma falsa liberdade até em nome do amor cristão. Aí a gente abre um parênteses aqui, querido. Se você ama, se você exerce o amor cristão, você repreende, você não aceita o erro. Você até aceita aquele que erra, você aceita o pecador, mas você não compactua com o pecado. Você não pode compactuar com o pecado. Então, essa igreja estava cometendo isso, né? Quais eram os pecados que eles estavam aceitando ali? Estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas, que a gente falou numa carta anterior, que era trazer para dentro da igreja
o mundo, estavam aceitando aquelas coisas que o mundo tem como normal, eles estavam aceitando aquilo ali de boa, sem problema, que tudo bem, não tem problema não. Eles estavam aceitando isso, e isso não é aceitável para o discípulo de Cristo, para a igreja de Cristo. Papai e mamãe entraram também agora aqui. Então, essa igreja estava aceitando isso. Outra coisa, essa igreja estava aceitando a doutrina de Balaão. Né? Você pode depois ver Números 22 a 25, que você vai estar compreendendo direitinho essa doutrina de Balaão. Mas essa igreja estava sendo tolerante a essas doutrinas que iam de encontro à doutrina de Cristo. E isso não pode ser aceito por nós. Nós, discípulos de Cristo, nós, igreja do Senhor, eu, igreja de Cristo, você, igreja de Cristo, a gente não pode aceitar essas coisas como normais, né? O crente ele precisa se deter, se firmar apenas nas doutrinas de Cristo, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Então, essa repreensão que Jesus dá para essa igreja. Aí eu abro um parênteses de novo e levo para você a seguinte questão. Será que o Senhor tem feito esse tipo de repreensão para você? Será que você tem aceitado essas doutrinas que não vêm de Deus? Essas doutrinas que não são de Cristo? Será que você tem aceitado essas doutrinas como coisas normais, naturais para a sua vida? Né? E o Senhor Jesus ele está falando para mim e para você, como ele falou ali para a igreja de Pérgamo, que nós não podemos tolerar essas coisas. Beleza, querido? Aí a gente vem agora para a solução para essa igreja. Apocalipse 2,16. Olha só, vamos ler aqui. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus ele dá a solução para a igreja de Pérgamo. E ele dá a solução para a minha vida e para a sua vida também. E que solução é essa? A primeira solução é arrepende-te. Né? Nós devemos notar que essa exortação não é para toda igreja, mas ela é para toda igreja, não é só dirigida para aqueles que viviam a doutrina, essas doutrinas erradas. Essa exortação é dirigida a todos, né? Não só para aqueles que estavam vivendo, mas para aqueles que também estavam na igreja e dirigiam essa igreja, né? Porque era necessário que aqueles que estavam vivendo essa doutrina se arrependessem dessa doutrina, e aqueles que estavam sendo tolerantes com essa doutrina, tolerantes com essas coisas, também se arrependessem e começassem a tratar aqueles que não estavam vivendo de acordo, que estavam vivendo aquelas doutrinas erradas, né? E isso, querido, se aplica a nós também. Nós, como servos do Senhor, nos dias de hoje, nós não podemos compactuar com o erro. E além de não poder compactuar com o erro, nós não podemos passar a mão na cabeça daquele que está errando. Se nós amamos, se nós vivemos o amor de Cristo, nós corrigimos no amor. E nós precisamos fazer isso. Essa é a primeira coisa que Cristo fala. A solução para aquela igreja, se arrepender. E se ela não se arrepender,
ele fala: se não, venho a ti sem demora. Pode se referir à vinda de Cristo quando trará o galardão para os fiéis em detrimento de outros. Mas Jesus fala da importância do conserto. E da importância do conserto da espada que vem da minha boca. O que é isso? Ó, mais uma vez, ó, a palavra. Esse conserto tem que vir através da palavra. A palavra de Deus, que é essa espada de dois gumes. Então, querido, essa é a solução para a igreja em Pérgamo. Essa é a solução para você, igreja, para eu, igreja. Né? Se a gente estiver cometendo alguma dessas falhas que essa igreja estava cometendo, a gente precisa se arrepender e se consertar. Né? Isso depende apenas de mim e de você. Que a gente possa querer esse conserto. E para a gente finalizar por hoje, a gente encontra aqui a parte 4, a parte 6 do nosso estudo de hoje, quando Cristo ele faz uma promessa para essa igreja. Né? É dada uma dupla promessa àquele que puser em prática o que lhe foi ordenado. Né? A primeira promessa é o que? Vamos ler o texto, verso 17? Olha aí, tá aqui, ó. Quem tem ouvidos... É 17? Não, é 17. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem a promessa de receber esse maná escondido. Né? O maná fala da alimentação, do sustento divino que é dado por Deus, mas colhido pelos homens. Em João 6, Jesus é apresentado como o pão do céu e o pão da vida. É Ele que nos oferece o poder e o sustento espiritual. O maná escondido pode ser uma alusão ao vaso de maná dentro da arca, que era um memorial. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Né? E que eu e você possamos receber essa promessa do Senhor. Né? Que a gente possa receber esse maná escondido. Né? E a segunda orientação, a segunda promessa que o Senhor nos dá é a pedrinha branca. Olha que interessante, eu vou estar lendo para vocês. No mundo antigo, a pedrinha branca era dada a um homem julgado inocente diante do juiz. E também era dada ao vitorioso nos jogos romanos ou no combate. Também era dada como símbolo de liberdade numa cidade quando alguém era feito cidadão honorário. Mas o uso mais significativo para nós era a Tessera Hospitalis, nome dado à pedrinha branca, que era partida entre dois amigos íntimos como sinal de um pacto permanente entre eles. Assim, a pedrinha branca nos fala da justificação, da vitória, de cidadania e de uma amizade íntima e eterna. O novo nome fala de uma nova posição, de uma nova relação, como no caso de Abrão, que passou a ser chamado de Abraão, ou de Jacó, que passou a ser Israel. Olha que coisa bonita, quanto significado. E o Senhor nos promete, né, se a gente conseguir fazer aquilo que Ele nos orienta, né, de se arrepender e se consertar, além do maná, Ele vai nos dar essa pedrinha branca, com todo esse significado. Tá, querido? Então,
que eu e você possamos compreender isso e que possamos viver essas orientações do Senhor, para que a gente possa obter, quando chegar a nossa hora, quando estivermos lá no céu, obter essas duas recompensas, alcançar essas duas promessas do Senhor, né? Essa carta, a gente vê que essa carta a uma igreja ser muito correta a doutrina, né? Essa carta é dada a uma igreja que é muito correta na doutrina, para ela ficar atenta para não cometer alguns erros no tocante à tolerância, permitir que pessoas com doutrinas erradas se infiltrem no meio da igreja. Aí eu pergunto para você, será que a gente não tem vivido isso nos nossos dias hoje? A gente não tem visto pessoas se infiltrando nas nossas igrejas com doutrinas erradas e só nos ouvidos daqueles que estão mais fracos na fé, né? Que nós possamos ficar muito atentos, nós não venhamos a permitir essa pluralidade religiosa dentro da igreja. A gente não venha permitir esse ecumenismo dentro da igreja, né? Tentando apagar a diferença que Cristo quer fazer na igreja através de nós, né? Nós possamos fazer a diferença com aquilo que Cristo tem feito, né? O que eu quero dizer? Nós não devemos aceitar essas coisas entrando no seio da igreja. Nós não devemos expulsar pessoas, não, de forma alguma. Nós não devemos tolerar essas doutrinas errôneas, essas doutrinas que não têm a ver com aquilo que Cristo quer para nós. Mas nós precisamos aceitar esses pecadores e aplicar o amor de Cristo na vida deles, corrigindo sempre que necessário. Ok, querido? Que o Senhor possa continuar a falar nos nossos corações e que eu e você possamos estar firmes no Senhor, vivendo aquilo que Ele quer para nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque podemos estar ministrando mais uma vez a nossa escola bíblica dominical, não da maneira que queríamos, mas da maneira que é possível hoje. Mas pedimos, Senhor, que Tu possas continuar a tratar conosco e que o quanto antes possamos estar reunidos como igreja, fisicamente, para os nossos cultos e para a nossa escola bíblica dominical. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até mais tarde no nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Fiquem na paz e um domingo abençoado para todos.